Exclusivo. Desde janeiro, antes da pandemia, o Fantástico vem investigando um golpe que usa a justiça para limpar contas bancárias, varrer investimentos de uma vida inteira, heranças reduzidas a pó. O esquema levanta possíveis vítimas, manipula processos e libera quantias milionárias em bancos sem dificuldade nenhuma. Os repórteres Maurício Ferraz e Renato Ferezin refizeram o caminho de saques fraudulentos Brasil afora. Neste cemitério, em Brasília, encontramos a maior prova de uma fraude milionária. Um homem enterrado aqui recebeu uma herança de 3 milhões de reais. Oi, seu Gustavo. Trabalho na TV Globo e meu nome é Maurício Ferraz, tudo bem? Eu queria saber como o senhor conseguiu a assinatura de um morto para receber uma herança. Ainda nessa reportagem, você vai saber como um morto conseguiu viajar 2.000 quilômetros até o Maranhão, dar entrada num pedido de herança e receber tudo rapidinho. Mas antes, a gente vai contar a história de alguém que está bem vivo. Juan Garcia mora em Málaga, no sul da Espanha. A sua vida pacata virou uma tormenta, desde que teve o nome envolvido em uma fraude na justiça brasileira. Eu tenho crise de ansiedade, sou uma pessoa diabética e perdi a visão do olho esquerdo por conta dessa pressão, desse estresse. Juan trabalhou como engenheiro no Brasil entre os anos de 99 e 2003. Pensando na aposentadoria, deixou todas as economias desse período numa conta bancária aqui no Brasil. Recentemente, ele viu o dinheiro da sua poupança desaparecer. R$500 mil. Surgiu um contrato de casamento com uma pessoa e um contrato fictício de separação de bens por parte de um advogado. A história é suspeita do começo ao fim. Arrumaram para Juan uma ex-esposa brasileira moradora do Maranhão, um estado que ele nunca visitou na vida. Eu sou casado na Espanha e tenho 3 filhas. Eu me casei no ano de 73. Juan contratou um advogado no Brasil. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os bloqueios judiciais. Eles foram expedidos por um juiz numa comarca chamada São José do Ribamar, que fica a aproximadamente 40 quilômetros de São Luís. No início de março, antes da Organização Mundial de Saúde recomendar o isolamento social por causa da pandemia, nossa equipe viajou para São Luís do Maranhão para entender o que está por trás desse mistério. E o primeiro passo foi localizar a suposta ex-esposa de Juan, que mora longe da capital. 200 quilômetros de estrada bem ruim. Chegamos a Bacabal. Ali. Dona Maria Silvana Gonçalves, sou da TV Globo, a senhora conhece? Sou eu. É? A senhora conhece esse rapaz aqui, por acaso? Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ah, tá bom. Mas nunca nem conheço esse homem. E essa assinatura é da senhora? Não. Como pegamos a família toda de surpresa, entramos para explicar melhor o que estava acontecendo. Você teve uma relação estável com ele? Nunca nem vi. Como é que o cara não fica surpreso, né? Este é o verdadeiro marido dela. Fora de ética o negócio desse aí, ó. Dá pra se encabular. Próximo passo da apuração feita pelo Fantástico. Se a Maria Silvana não faz ideia de como o nome dela foi parar nessa história, como a assinatura que aparece no processo foi autenticada. Chegando um cartório aqui para ver se o reconhecimento da firma foi legal, né? Aparece uma autenticação feita aqui em Bacabal, desse documento. Não, assinatura não. Esses documentos falsificados estão num processo de separação entre Maria Silvana e Juan. E na ação, a partilha dos bens dava para Maria Silvana o R$500 mil guardado de Juan e deixava para ele supostos imóveis do casal, todos no mesmo condomínio. Mas que imóveis são esses? Existe aqui estância campestre? Não existe. O advogado que representou, que propôs essa ação, ele não agiu sozinho. A decisão que limpou a conta do espanhol saiu desse fórum, da cidade de São José de Ribamar. Um levantamento feito pelo Fantástico revela que existem outros processos com a mesma suspeita de fraude. Inclusive, foi aqui que um morto conseguiu legalmente receber uma herança de R$3 milhões de uma freira lá do Rio de Janeiro.
Irene Alves Lopes nasceu em Fortaleza, em 1901. Deixou o Nordeste para viver nesse convento da Associação São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro. Morreu aos 94 anos, em 1995. Estivemos no Rio de Janeiro, também antes das regras de isolamento social. A irmã Irene tinha um patrimônio milionário que recebeu de herança da família. Eram mais de 10 imóveis que, em 20 anos, renderam em aluguéis 3 milhões de reais. Como não tinha um herdeiro direto para deixar essa fortuna, a freira fez um testamento, doando quase tudo para as obras sociais. Eu, irmã Irene Alves Lopes, brasileira, solteira, religiosa, declaro que não tenho herdeiros. É meu desejo que os bens imóveis que possuo em Fortaleza fiquem para a Associação São Vicente de Paulo, com sede no Rio de Janeiro. 25 anos se passaram desde a morte da irmã e a vontade dela não foi cumprida. Até hoje, o processo está em andamento na Justiça do Rio de Janeiro. Mas lá no Fórum de São José de Ribamar, o processo, também cheio de documentos falsos, andou rapidinho. A herança milionária, parada 2 décadas lá no Rio, aqui foi liberada em 18 dias. E no processo, um homem morto virou o herdeiro da fortuna da irmã Irene. É que ele era mesmo sobrinho dela. Mas morreu 1 ano antes de ter o nome usado pelos golpistas. A família descobriu tudo durante o inventário dele. Extremamente constrangida de ver o nome de um pai, de um marido, sempre exemplar, colocado como se fosse bandido. Se a família do morto foi vítima de uma fraude, onde foi parar o dinheiro? O Fantástico apurou que pelo menos R$1.200.000 da herança da irmã Irene foram parar na conta de Marley Machado de Almeida e de 2 filhos dela. Marley é do Rio de Janeiro e acumula quase 30 boletins de ocorrência. A maioria por estelionato. Marley Machado de Almeida? Não sei não. É o 5º endereço e até agora nada. Finalmente encontramos a casa dela, num bairro nobre de Niterói. Queria falar com a dona Marley. A gente vai deixar todos os nossos contatos para ver se ela retorna. Marley ligou e marcou entrevista. No centro do Rio, pode ser? Mas desistiu. Em nota, Marley nega ter participado das fraudes. A Associação São Vicente de Paulo, que tinha realmente direito à herança e que também foi vítima do processo, não quis comentar o assunto. O advogado da família do morto, que teve o nome envolvido na fraude, revela que eles receberam ameaças. Descoberta a fraude, a família recebeu ligações oriundas do Rio de Janeiro, então passou a ter medo. Desde janeiro até agora, o Fantástico vem investigando mais de 10 fraudes parecidas. Elas envolvem sempre documentos falsos, contas bancárias com valores altos e sem movimentação há um bom tempo. Na maioria dos casos, as vítimas são pessoas que faleceram e não possuem herdeiros. Metade desses processos fraudulentos, incluindo o do espanhol Juan e da irmã Irene, é do Maranhão. Todos em São José de Ribamar. E sempre o mesmo advogado assina as ações com documentos falsos. Ele é Gustavo Simeão, ex-policial militar. Todas as decisões foram dadas pelo mesmo juiz, Márcio José do Carmo Costa. O juiz nos atendeu, mas não gravou entrevista. Nega qualquer participação nas fraudes. Disse que foi absolvido pela corregedoria no caso da irmã Irene e que não tinha como identificar documentos falsos. Mas a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão afirmou que ele está sendo investigado sim e que não pode passar mais detalhes. Nós procuramos o advogado Gustavo Simeão em vários endereços e o encontramos nesse posto de combustível. Queria saber como o senhor conseguiu a assinatura de um morto para receber uma herança? No dia seguinte, Gustavo nos procurou para uma reunião. Sobre o caso da irmã Irene, ele disse que foi contratado por um escritório do Rio de Janeiro. Pelos honorários, recebeu R$320 mil. Ele apresentou o tal contrato. Nós apuramos que no papel também havia dados falsos. Eu me preocupar com o Rio de Janeiro procurou o senhor aqui em São José do Ribamar. Assim, essa questão eu vou explicar no processo. Essa questão eu vou explicar no
Ele também falou sobre o caso do espanhol, que nunca foi casado com Maria Silvana e nem conhece o Maranhão. Qual parte que contratou o senhor? Maria Silvana. O senhor esteve com ela? Estive com ela, ela recebeu o dinheiro. E esse advogado, Gustavo Santos Simeão, a senhora conhece? Não. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Essa é ela. Mas se é falso, eu não posso adivinhar. De todos os casos investigados pelo Fantástico, escancara o problema das fraudes processuais. Um francês que morreu em 2010 em uma cidade na Grande São Paulo não tinha herdeiros aqui no Brasil. Mas descobrimos que, misteriosamente, em pelo menos 3 estados, aparecem processos com esposa, filha, amigo e dívidas que nunca foram feitas por ele. Roger Lavalardi foi professor do Departamento de Biologia da USP. Sem família no Brasil, morava sozinho e deixou mais de 2 milhões de reais na conta bancária. Antes da pandemia, o Fantástico foi até Corumbá de Goiás, atrás da suposta filha, que pediu na justiça a herança dele. Eucrídia? Também procuramos os 2 advogados da suposta filha, Alex Fernandes Moreira e Jorge Fernando Viana Lopes. Ninguém atendeu. Nesse processo de Goiás, quem autorizou a retirada do dinheiro da conta do francês foi o juiz Levine Artiaga. Por telefone, ele negou que tenha participado da fraude, falou que é vítima e encaminhou um caso à polícia. A suposta filha do francês conseguiu com o processo R$1.200.000. Esta semana, o Fantástico localizou em Paris uma sobrinha, a verdadeira herdeira do professor. Há 10 anos, Eveline tenta receber a herança do tio e se diz desesperada com o impasse diante dos golpes. Logo vimos que existiam documentos falsos. Acho que essas falsificações são feitas para que eu abandone o processo. Mas eu ainda tenho esperança de recuperar essa herança. O Conselho Nacional de Justiça investiga os 2 juízes citados na reportagem. Sem dúvida, é a obrigação do juiz checar as provas que são juntadas. Se eventualmente o juiz recebeu algum valor indevido para atuar daquele jeito, ainda que a decisão esteja correta, isso significa a violação do Código de Conduta da Magistratura e atrai a atuação das corregedorias. E lembra do advogado Gustavo Simeão, que entrou com várias ações fraudulentas em São José de Ribamar? No Maranhão, ele também tentou ter acesso à herança do francês com o processo de uma dívida que nunca existiu. Isso aí eu te confesso que não deu certo. Não deu certo porque a conta do francês já tinha sido zerada pela suposta filha naquela outra fraude. Gustavo diz que foi vítima em todos os casos. Nós temos um documento falso aqui, 2015, 16, 17, 18, 19, nós temos outros casos. Aqui é tudo falsificado e o senhor não sabe de nada. Não, eu não sabia de nada, não dá para identificar a falsificação. A OAB do Maranhão vai investigar o advogado. Devido à gravidade dos fatos, que seja realizada uma sessão para avaliar o possível afastamento cautelar desse advogado de suas funções. Esta semana voltamos a falar com um advogado de espanhol para saber se conseguiram reaver o dinheiro de Juan, R$500 mil. Nenhum sinal do dinheiro que foi desviado do meu cliente. Agora, com a pandemia, esse dinheiro faz ainda mais falta para Juan. Eu tenho que ajudar uma filha com um aluguel e tenho uma outra que agora está desempregada. E com a pandemia, o governo espanhol pode cortar 30%, 40% da aposentadoria. Queria saber como o senhor conseguiu a assinatura de um morto para receber uma herança.